tarde. Friozinho aqui na Espanha, como é que tá aí com vocês? Bom, esperar a galera chegar, né? Se você já chegou, dá um oi pra mim, que é pra gente começar, que o assunto hoje é punk. Ele é bem interessante, né? Você já se perguntou? E se for o seu filho que pratica o bullying, né? Como é que seria? Então, se você tá comigo, vai mandando aí. Se você já chegou, dá um oi pra mim, que é pra... compartilhar aqui com o pessoal, né, gente? Se você já chegou aí, vamos dando um oi. Oi, marido! Bom, gente, hoje o assunto é bem pertinente, né? Eu vejo muitas mãezinhas, muitos pais passando uma certa dificuldade. Oi, quem tá aí, gente? Coraçãozinho. Oi, Valéria. Então, o assunto de hoje me toca particularmente, né? Porque a gente ouve falar muito sobre como você evitar que o seu filho seja vítima de bullying, o que é o bullying e como lidar com a situação do bullying, mas sempre do lado da criança que é abusado, né? Mas como lidar com essa situação se é o seu filho o agressor, se é o seu filho que pratica o bullying, né? Como é que se resolve isso? Como é que se para isso? Quais são as estratégias para lidar com uma criança que pratica agressão em casa? E por que será que eles praticam agressões aos colegas, né? Quem são os colegas que, que, eles, que eles escolhem para praticar o bullying? Já pensou que tem um tipo de criança que pratica o bullying e tem um tipo específico de criança que é vítima de bullying? Já parou para pensar nisso? Pois é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Compartilha, faz watch party, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos de TDAH, autismo, TOD. É muito importante. Tem muita gente que não sabe o que fazer com sua criança, quando consistentemente é a sua criança que pratica o bullying, é a sua criança que está criando problemas. Às vezes, por causa disso, a escola quer expulsar a criança e você fica numa situação muito difícil, né? Sem saber como é que vai resolver, como é que eu resolvo isso? Bom, então vamos lá. Quando seu filho é quem pratica o bullying. Eu vou falar hoje de uma pesquisa que foi feita no Reino Unido sobre o perfil das crianças que praticam bullying, né? Então, eles pegaram 666 crianças entre 12 e 16 anos, é a idade. Eu sei que a gente tem crianças que praticam bem antes, mas geralmente essa é a idade. De 12 a 16 anos, de 14 escolas. Pegaram 666 crianças que praticam o bullying e 478 de crianças que não eram agressores. Pegaram essas crianças, fizeram o perfil dessas crianças e aí ficou caracterizado o tipo de criança que pratica agressão na escola. Vamos ver quem são? Então, segundo esse estudo, essa pesquisa, os agressores são mais propensos a viver numa casa onde não há dois pais biológicos. Pode ser uma família monoparental, morando com parentes ou num lar adotivo. E poderia especular as agressões não recebendo atenção suficiente. Então, uma característica é quando a criança, os pais são separados, né? O pai ou a mãe tem uma nova família, uma nova esposa, um novo marido.
e aquela criança, suspeita-se que essas crianças sejam aquelas que não recebem a devida atenção, né? Esse é o dado principal da estatística. Oi, Consuelo, saudade de tu, mulher! Então, essa é a característica principal das crianças agressoras. Vamos lá. A número 2. O estudo também descobriu que os agressores corriam alto risco de abuso de álcool e substâncias. 59% dos agressores disseram ter recebido álcool nos últimos 7 dias, em comparação com apenas 28,5% dos não agressores. Então, as crianças agressoras são crianças que têm uma tendência a ter também abuso de álcool. Isso é um alerta. Será que tem ali uma ansiedade? Será que tem ali uma depressão? Ou será que tem ali uma influência de substâncias químicas? Pode não ser só o álcool, pode ser um medicamento, alguma coisa assim. Será? Vamos pensar, né? É a terceira característica do buller, né? Do abusador, do agressor, é que ele tem um alto risco de ter doenças mentais, inclusive depressão, ansiedade e um tipo de hostilidade, né? O que é hostilidade, gente? Nós que temos crianças TOD, né, ou TDAH, nós sabemos que eles podem desenvolver um tipo de hostilidade com uma pessoa específica, né? Eles escolhem uma pessoa e pode ter um tipo de hostilidade com aquela pessoa. Essa é uma das características mentais de doenças mentais, né? Pois é, a Eneida tá falando, essa live promete. Então, se você é mãe ou papai de uma criança agressora e essa criança não tem nenhum diagnóstico, você tem que realmente parar para pensar, será que meu filho sofre uma ansiedade? Será que meu filho ou minha filha sofre uma depressão, né? Ou será que ela tem algum problema mental mesmo, como bipolaridade, esquizofrenia, né? O que será que está acontecendo no universo mental da minha criança? Isso é muito importante. A Consuelo está falando antissocial, a síndrome, né, do antissocial, que é exatamente uma progressão do TOD, é um dos casos. A sexta observação que esse estudo fez é que talvez o mais interessante nesse estudo do bullying frequentemente envolveu estudantes que consideravam gays ou lésbica. Na verdade, isso também corresponde a outros dados do estudo. Então, gente, olha só, no caso dos adolescentes, quando um adolescente manifesta de alguma forma, às vezes o adolescente nem sabe que ele tem uma característica de ser gay ou lésbica, normalmente eles são escolhidos para serem abusados, né? Então, o que se percebe é que existe uma certa intolerância aí com o diferente, né? Mas a gente vai falar agora mesmo quais são as características dos que sofrem abusos, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei, vamos ver aqui nas minhas notinhas, eu coloquei as características. Bom, hoje a gente, então eu não coloquei, eu coloquei aqui as características das crianças que fazem o abuso, né? Que fazem a agressão. Geralmente são crianças que possuem poder social, ou seja, tem uma roupa melhor, uma mochila melhor, tem mais dinheiro. Oi, Silvana! Gente, eu não tô vendo coraçãozinho, compartilha aí, viu? Tia Clara agradece, vai ficar bem feliz. Então, uma das características, geralmente, é que essa criança tem um poder social maior, né? Geralmente a família tem um poder aquisitivo maior, tem um poder social maior do que os outros. Então, essas crianças querem se destacar
com mais popularidade. Essa é uma das características. Crianças que têm poucos ou nenhum amigo ou muito pouco apoio dos colegas. Eu vou falar sobre isso. E crianças que não têm empatia e não se identificam bem com as emoções dos outros. Então tá aí, a Consuelo já deu a resposta, né? As crianças que não têm empatia são aquelas que são antissociais, né? É uma patologia, tá, gente? Isso não tem nada a ver com a sua educação. É uma patologia, tá dentro do círculo de doenças mentais. Bom, como lidar com bullying, né? Isso é o assunto de hoje. Tá todo mundo aí preparado, papel e caneta para anotar, que tia Clara hoje tá tinindo, vai dar, olha, dicas maravilhosas. Anota aí. Bom, gente, primeiro a gente precisa de algumas... A melhor coisa é prevenir, né? A melhor coisa é que você evite que esse aborrecimento, que o seu filho pratique bullying e que você tenha que consertar essa situação. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é como evitar que o seu filho pratique o bullying. Como é que faz isso? Como é que a gente previne, né? Então, a primeira coisa é entenda o que é o bullying. Se você é mãe de um TDAH ou um TOD, você já sabe o que é o bullying, Daniele. Querem fazer o que os pais provavelmente fazem? Daniele, talvez, né? Nesse caso que eu falei aí das escolhas, né, do diferente não ser aceito, talvez, mas nem sempre é isso não, tá, Daniela? A gente vai falar aqui agora o que acontece com a cabecinha dessas crianças e como é que a gente conserta isso, tá bom? Então, entendo o que é o bullying, tá? O que é o bullying? Geralmente, o bullying, ele não... O agressor, ele não pratica sozinho o bullying. Não tem graça para ele praticar o bullying se não tiver uma rede de colegas que apoie. Coloca aí agora, bullying, no Google e escolha imagens. Você vai ver que tem sempre um abusando, um sendo abusado e uma turma em volta querendo... aplaudindo, rindo, dando suporte ao agressor. Então, na verdade, na maioria das vezes, o problema da criança que está agredindo nem é com aquela criança que está sendo agredida. Muitas vezes ela escolhe aleatoriamente e ela quer apenas popularidade, ela quer apenas os aplausos, as risadas, o suporte que ela recebe dos outros que não têm coragem de bater, ou de bater, ou de abusar, ou de xingar, ou de praticar o bullying, né? Mas dão um suporte, né? Dizendo, vai lá, faz mesmo, quero ver. E tá lá rindo, o cara é um frouxo, vamos fazer. Então, ele quer, na verdade, a criança abusadora, ela quer popularidade, ela quer ser notada, ela quer que olhem para ela, só isso, né? Mas como ela não consegue isso de forma positiva, ela usa a força, né, para conseguir essa popularidade, tá bom? Então, como é que a gente previne isso? Observe quem são os amigos do seu filho, tá? Então, quando você for levar o filho na escola, ou tenta fazer eventos em casa, que as crianças venham, e comece a observar o comportamento. Clara, querida, sempre superando para nos ajudar. Parabéns. Ei, Camila, que bom ver você aqui. Então, tente conhecer os amigos do seu filho, porque ali pode estar a resposta. Ele pode estar sendo apenas massa de manobra de meninos, às vezes um pouco mais velhos, às vezes um pouco mais maliciosos, que ficam falando, vai lá, bate no fulano, vai lá, xinga o fulano, eu quero ver e tal. E se você observa que as amizades dele não são as crianças, assim, as melhores influências, tenta interagir mais nesse aspecto, ficando mais próximo dos amigos, para que você observe o que eles fazem quando estão juntos, tá? Essa é uma forma de prevenir.
Converse muito com suas crianças, tentem saber mais detalhes sobre a classe. Então, é muito comum a criança abusadora, você pergunta assim, como é que foi a aula? Tudo bem. Ah, o que você fez? O mesmo. Ah, não aconteceu nada diferente? Normal. Se a sua criança faz sabe, te dá umas monorrespostas desse jeito, presta atenção, ele está escondendo alguma coisa. E aí, o que você pode fazer? Você pode puxar por ele. Ah, mas quem é a menina mais bonita da sua escola? E quem é a menos bonita? Quem é o coleguinha? Quem é o menino mais corajoso da sua escola? Sabe, tenta traçar um perfil de quem ele admira, de quem ele não admira tanto e comece a ficar alerta. Se o seu filho te der monorrespostas, tem problema aí. Ah, como é que foi a escola? Normal. O que você fez? O mesmo. Mas o que aconteceu? Nada demais. Se for uma coisa assim, sabe, respostas evasivas, preste atenção. Tá acontecendo alguma coisa e ele tá escondendo de você, tá bom? Então, tente conversar mais, tente buscar através da conversa entender o que está acontecendo. Monitore o que você vê e crie regras para as atividades online. Gente, uma vez meu filho tinha 4 anos, isso tem muito tempo. Eu sentei do lado dele, ele estava vendo um cartoon, uma animação, né? Um desenho. E eu sentei do lado dele, quando eu entendi o que o desenho estava ensinando, era horrível, sabe? Ensinando violência, ensinando suicídio. Aí tinha um menino que carregava a cabeça de um policial, era uma coisa horrível, horrível. Eu fiquei tão nervosa assim, batendo no tablete, tentando desligar aquilo. Ficou até engraçado, mas a partir daquele dia, eu não deixei mais ele ficar no tablete. Oi, Anne! Oi, Helena! Então, gente, tente monitorar, porque existem vídeos, cartoons muito maliciosos ensinando os seus filhos a como praticar verdadeiras maldades. E se a criança já tem um problema mental ou neuropsiquiátrico, ela fica muito suscetível a essas sugestões, tá? Então você tem que ficar ligada nisso. Modele suas crianças nos valores éticos, voluntariados, gentilezas e etc. Olha, uma coisa que eu percebi que funciona muito, sabe? Pelo menos com as minhas crianças funcionou, é fazer comportamentos de solidariedade com a sua criança. Então, vamos lá. Você vai ajudar um amigo a fazer a mudança? Leva o seu filho junto, sabe? Envolva ele, nem que ele carregue uma plantinha, uma bolsinha, o cachorro, mas faça ele ajudar a varrer, a pintar uma casa, sabe? Envolva-se em atividades que sejam de voluntariado. Eu lembro que há muitos anos, quando meus filhos eram pequenos, eu levava eles para a igreja e a gente ficava até altas horas da noite distribuindo sopão na igreja. Eu instituía o sopão e eu levava meus filhos e eles participavam, eles distribuíam o sopão. Eu também distribuía brinquedos, coisas para crianças carentes e os meus filhos estavam sempre comigo. Eles precisavam ter essa empatia, que nem todo mundo tem as mesmas coisas que eles, nem todo mundo tem as mesmas vantagens que eles têm, e desenvolver a ética, a empatia, colocar esses valores como a honestidade, ser gentil, né? E toda vez que você observar que no seu filho ele está fazendo alguma coisa que está saindo fora dos valores éticos, você tem que reagir imediatamente. Eu vou dar um exemplo. Eu estava na casa de uma amiga, chegou uma amiga dela com uma criancinha de 3 anos. E essa amiga da minha amiga estava bem aborrecida porque a menina tinha pego um
uma caixinha de lápis de cor de alguém. E ela simplesmente estava reclamando. Olha que coisa feia que você fez. Então, o que eu entendi? Claramente, a mãe estava muito aborrecida porque a filhinha de 3 anos cometeu um roubo, tá? Pegou algo que não era dela, é roubo. Não importa se tem 3 anos, é roubo. Mas os valores da mãe não eram valores que aceitavam aquele tipo de comportamento. Mas ela deixou a criança brincar. Dá para perceber que isso é inadmissível. Se a criança pegou, você tem que voltar. Ela pegou da creche, ela chegou em casa, sei lá, com um brinquedinho, uma mamadeira, qualquer coisa que não é dela. Então você tem que imediatamente voltar, ter uma conversa séria e dizer, olha, vamos lá, e você vai entregar de volta para quem você pegou isso, porque não é aceitável. Então, ficar reclamando, brigar com a criança e não tomar uma atitude não ajuda, tá bom? Agora, vamos lá entender o que fazer exatamente se o seu filho anda praticando bullying. Se é ele o agressor, se é ele que abusa, se é ele que ofende, se é ele que xinga, se é ele que ameaça as crianças. O que a gente pode fazer, né? Vamos lá? Então tá. Primeiro passo. Então, você ficou sabendo, você foi pegar seu filho na escola. Deixa eu tomar um suquinho aqui, né, gente? Porque você foi levar seu filho na escola e aí aí a professora disse, olha, ele bateu no coleguinha, ou ele ficou zoando o coleguinha, ou ele não foi legal e tal. Preste atenção. Fique alerta, converse com seu filho e procure saber com a professora se foi a primeira vez. Às vezes os professores estão tão ocupados e não percebem aquela criança que está sofrendo bullying. Agora eu vou falar com você, professor. Se uma criança sofreu uma vez, você percebeu que outras crianças estão praticando bullying, nunca é uma vez só. Nunca é uma vez só. Fique atenta a essa criança. Vai ver se não estão ali fazendo outras coisas. Então, fique atenta. Se a criança saiu para o recreio, saiu para outro lugar, você vai direcionar para ver se aquela criança não está sofrendo abuso. Porque normalmente o agressor fica mais feroz se a criança conta para a professora. Então, a criança com medo não conta, tá? Essa é a primeira dica. Então, você ficou sabendo de alguma forma que a sua criança abusou de uma criança, bateu, xingou, fez qualquer tipo de ameaça, qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é marcar uma reunião com a administração da escola. É, isso mesmo. Eu sei que você vai falar, mas Clara, já tô cansada, toda hora eles me chamam para conversar, eu não sei o que fazer. Você tem que ser proativa nesse caso. Você tem que ligar para a escola e dizer, eu quero conversar com vocês. E tentar fazer com que eles fiquem atentos ao seu filho para que seu filho não pratique isso. Como que eles ficam atentos? Ficando atento à criança, onde a criança está. Se o outro for, vai lá olhar o que está acontecendo, tá? E veja o que a criança precisa, porque essa criança que está praticando bullying, ela é uma criança que tem medo. Medo? Ai, porque você não conhece meu filho. Ele não tem medo de nada, ele bate em mim, ele bate na irmã. É uma criança que tem medo. Toda criança que tem raiva, ela tem medo, ela se sente desprotegida. Então, você precisa estar atento às necessidades dessa criança. Eu vou falar já sobre isso, tá? Dê a ele um exemplo de como funciona a vida em sociedade. Estabeleça um comportamento de reparo. Então, vamos lá. A sua criança bateu no coleguinha. Se eu bater em você, o que você faz? Clara, eu fui aí, pá, dei um tapão na sua cara. O que você vai fazer? Você vai fazer um BO, né? Você muito provavelmente, se eu estiver te ameaçando, fazendo coisas assim bem chatas, você muito provavelmente vai fazer um BO contra mim e vai entrar com um processo contra mim. Não é isso que você vai fazer? Então,
Por que que o seu filho pode bater, xingar, maltratar o coleguinha e voltar para casa e você só fala com ele: filho, não é assim, você não pode bater nas crianças, filhinho, não é assim, mamãe fica triste. Hã? Não é assim não, gente. Não é assim não. Porque quando a sua criança crescer, ele vai fazer aquilo que ele aprendeu com você, que era normal, que você só ficou triste. Não é assim, tem consequências. A vida em sociedade tem consequências. E você precisa, a gente vai voltar lá. Vou só terminar aqui os tópicos que eu coloquei e a gente vai voltar nesse ponto, tá bom? Prepara o coração que a tia Clara hoje vai ser dura. Então vamos lá. Estabeleça um bom exemplo de gentileza em atividades de bem social e procure fazer atividades de ação social em sociedades com outras pessoas com valores similares. Pronto, fechei. Agora vamos ter um papo aqui, cabeça, cara a cara, de... Primeiro, você tem que reconhecer que se a sua criança comete abusos, se ele bate, se ele ofende, se ele ameaça, você tem um problema. Não é a sua criança que tem um problema. Não, não, não. Não é a sua criança que tem um problema. Você tem um problema. Se a sua criança é um abusador, você tem um problema. Tá? Não é a sua criança, porque ele é reflexo daquilo que você moldou. Oi, Ledinha, já estamos no final, mas tem coisa boa aí. Vou fazer um resumão agora. Então, se ele é um agressor, é porque você não está conseguindo dar a essa criança tudo que ele precisa. Seja isso atenção, seja segurança, ou seja um tratamento neuropsiquiátrico decente na sua criança. Então, se a sua criança é um abusador, você tem um problema. E como que a gente resolve esse problema? Primeiro, a gente já falou aqui, a prevenção, já falamos como que tentar prevenir, mas aí já aconteceu, seu filho bate todo dia na escola, ele já foi expulso, você tá cansada de ser chamada na escola, tá com um problemão, né? Como é que se resolve isso? Bom, lembra que eu falei antes que a criança abusadora, a criança que comete agressão, ela nunca comete sozinha? Comete sozinha. Ela não comete isso porque ela cismou. Não. Ela tem atrás dela um grupo de crianças, geralmente é assim, tá? Tudo bem, Rose? Bem-vinda. Ela tem um grupo de crianças que estão amparando e dando suporte para aquele abuso. E a sua criança, ela só quer ser popular, ela só quer ser notada, ela só quer ser, olha lá, Pedrinho é forte, Pedrinho é o cara, ele vai lá, ele bate, ele só quer atenção. Então, se você está passando por isso consistentemente, você vai ter que tomar um grupo de atitudes que eu vou falar aqui agora, mas você tem que pensar, aonde que está faltando atenção para o meu filho? Pode ser só atenção, mas pode ser que ele já, por falta de atenção, já desenvolveu algumas psicopatologias, né? Então, se ele já desenvolveu psicopatologias, também precisa de uma atenção específica para essa área. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez, o meu filho, que nem está mais aqui com a gente, eu descobri que ele estava se juntando com mais 4 meninos, isso foi há muitos anos atrás, viu gente, mais de 20 anos atrás, e ele estava se juntando com mais 4 meninos e estava batendo num menino, eles estavam fazendo bullying, e nesse bullying tinha chegado às vias de fato de até bater na criança. O que eu fiz meu filho fazer? Tem uma musiquinha evangélica que canta assim, ó, eu venho falar do valor que você tem. Ela é bem tradicional.
Essa música fala muito quanto aquela pessoa é especial para Deus e tal. O que eu pensei? O que uma criança agressora, abusadora faz? Geralmente faz a criança que está sofrendo o abuso se sentir menor. Então é isso que eu vou fazer. Meu filho vai enaltecer essa criança. Eu fiz o meu filho ficar o final de semana inteirinho decorando aquela música. E depois de decorado, eu fiz ele ir na classe e cantar para todo mundo ver que aquela criança era especial. Depois disso, meu filho teve que fazer trabalhos sociais. Por que não é assim? Se eu faço uma agressão a você, o juiz, tudo bem, ele não vai me botar preso, mas ele vai me condenar a fazer trabalhos sociais. Então é assim a vida em sociedade, então é assim que o seu filho tem que fazer. Leva ele para varrer uma escola, leva ele para pintar a escola, leva ele para distribuir comida na rua, leva ele. Você tem que dar a consequência para sua criança. Isso é ensinar a viver em sociedade. E quando você faz uma atitude como essa, de fazer a criança ter que expressar o valor da outra publicamente, aquela farra, aquele prazer que ele tinha de bater porque os outros iam ficar rindo, iam ficar, cara, é isso mesmo, vamos ver, o fulano hoje vai bater no ciclano, fulano hoje vai fazer... Se perde. Então você vai ter que tomar uma atitude. Uma vez o meu filho mais novo, ele levou um coleguinha em casa e quando eu vi, o meu filho é TOD, né? Então o TOD a gente sabe que são aquelas crianças que têm uma psicopatia de hostilidade, né? Então o meu filho praticou com um coleguinha uma hostilidade e eu não sei, aquilo me doeu muito, né? Então... eu peguei, fiz ele pegar o melhor brinquedo dele e dar para o coleguinha. E levei o coleguinha para casa. Por que ele dá? Eu fiz ele dar o melhor brinquedo dele para o coleguinha. Porque eu disse, olha, se você quando adulto fizer um maltrato com alguém, o juiz vai te fazer pagar uma penalidade. Você vai pagar alguma coisa. Então, eu já estou tirando alguma coisa de você. Eu vou causar ele a dor da perda. Principalmente se a criança não tem empatia. Se ela não tem empatia, você precisa causar a dor da perda. Tem duas maneiras que a gente faz as coisas na vida. As certas e as erradas. A primeira é por prazer. E eu vou te dizer, bater no coleguinha, praticar o bullying, seja com ameaça ou qualquer coisa, dá prazer. Sabe qual é o prazer? O prazer de se sentir fortão, o prazer de ter outras crianças aplaudindo. Vamos lá, fulano vai fazer, vamos ver, não sei o quê. Isso é um prazer. Então você tem que entender que tem dois motivos pelos quais a gente faz as coisas na vida. Um é pelo prazer e o outro é pelo medo da dor. E se você faz ele dar um pagamento, não é que vai comprar o outro não, mas ele tá pagando uma penalidade, você vai causar a dor. E aí você diz, olha, toda vez que você maltratar o seu amiguinho, eu vou pegar o seu melhor presente e vou dar pro seu amiguinho. Isso vai perder a graça, porque o prazer que ele tinha já não vai mais compensar, tá? Essa é uma dica. Agora, trabalhar os valores, trabalhar a atenção com essa criança, porque a criança que pratica o bullying, ela é uma criança que está desesperada por atenção, ela tem um buraco enorme dentro dela e ela quer chamar atenção. O livro do Shineyashi, que ele tem um livro muito importante para quem tem filho adolescente, chama-se A Carícia Essencial. Então, os adolescentes, né, os pré-adolescentes, eles têm uma necessidade de carícia. E se ele não recebe essa carícia de modo positivo, ele vai querer essa carícia de modo negativo. O que é a carícia de modo negativo? Ele vai querer chamar atenção de qualquer forma. Entendeu? Seja bom, seja ruim, ele vai querer chamar atenção.
Então é aquela pessoa que se veste exagerado, faz coisas exageradas. Então aquela pessoa que está gritando por atenção. A pessoa que pratica o bullying, a criança que pratica o bullying, ela está desesperada pedindo por atenção, tá? Então vamos lá. Aos professores, não feche os olhos para os casos de bullying. Eles podem fazer as crianças que sofrem bullying sofrer muito. Então, o que se deve fazer? Estar atento à criança que sofre o bullying, que aí você vai encontrar o abusador. E quando você encontrar o agressor, puna também os que estão lá rindo e aplaudindo. Por quê? Se eu vejo um crime acontecer na vida em sociedade e eu não tomo parte, eu sou coautor do crime, certo? Então, a criança que apoia, aplaude, vai lá, você quer, né? Ela também é coautor. E não tem bullying se não tiver uma plateia. O cara que pratica bullying, a menina ou o menino, ele quer sempre ser líder. E ele faz isso por liderança. Então, ele lidera a força. Geralmente, ele tem uma baixa autoestima e ele quer fazer isso pela força, tá? Então, quando você punir, primeiro tem que punir, tá? Punição, sim. O que pode ser uma punição para um abusador? Simplesmente que ele escreva uma carta bem elaborada, muito bonita, pedindo desculpa e leia essa carta em público. Por que não? Né? Porque quando você faz isso, você quebra aquela coisa escondida, né? Que eles fazem de, vou bater lá fora, vou pegar na rua, vou fazer. Não, coloca isso público. Faz ele pedir, ou então chama o pai, a mãe da criança que está sofrendo. Não tenha medo, não. Vai lá, chama o pai, a mãe da criança que está sofrendo, com o pai e a mãe da criança, e faça a criança pedir desculpa na frente dos pais. Isso é importante. Mas puna também aqueles que estão lá. Vai lá, Então, estude o caso. Observe o que está acontecendo de fato, tá? Outra coisa. Aquela criança que é abusadora, ela é uma criança que tem um buraco enorme. Ela precisa de atenção. Não adianta você tentar ser bonzinho com aquela criança para que ela receba a atenção que ela não tá ali para, ela é um padrão de comportamento, ela não tá querendo atenção positiva, né? Então, como que a gente, né, transforma essa situação? Tente dar àquela criança uma atenção especial nas mínimas coisas positivas que a criança faz. Então, note a criança. Nossa, Pedrinho, você cortou o cabelo, seu cabelo tá lindo. Pedrinho, você amarrou o sapato muito bem. Dê atenção à criança abusadora no sentido positivo. Quando você fizer isso, você vai ter uma resposta positiva. Ele não vai ter uma necessidade de fazer tudo errado para angariar a sua atenção, tá? Isso é importante. Se você é um educador, preste atenção naquela criança que é agressora, porque é uma criança carente de atenção. É a primeira coisa. Bom, praticar a gentileza. Toda vez que você perceber que na sua classe tem um grupo de crianças que estão sendo agressoras, estão sendo abusadoras, o mais importante ali é trabalhar a ação social. Então, crie dinâmicas, crie situações em que essa criança vá definitivamente fazer alguma coisa positiva umas para as outras, tá? E você fique atento à criança que está sendo abusada para que ela seja incluída, para que ela seja bem recebida. Olhe bastante para essa criança também, tá? Bom, mas se a coisa se repete, você tá cansado, você já mudou de escola, você mudou seu filho de uma escola porque ele batia, porque os pais pediram, você mudou de novo e a coisa se repete, e você já tentou de tudo e as coisas não estão funcionando.
eu convido você a fazer uma transformação na vida do seu filho. Primeiro, a transformação tem que ser na alimentação, porque se ele tem uma necessidade, uma sensação de raiva, a sua criança tem problema no fígado. Fígado e rins são órgãos que normalmente causam a sensação de raiva, tá? Então, olhe para esse aspecto da saúde da sua criança. Problemas psicopatológicos podem estar relacionados apenas à alimentação, né? Ou podem estar relacionados a problemas muito mais graves, como, por exemplo, a um autismo que não foi detectado, tá? Porque assim, olha, quando a criança é autista, TOD ou TDAH, esses são diagnósticos neuropsiquiátricos, mas tem uma coisa atrás desse diagnóstico neuropsiquiátrico. Normalmente é uma falta de oxigenação no cérebro. Normalmente é uma falta de nutrição celular. Isso, Leda, é isso que eu tô falando agora, né? Então, normalmente é uma falta de nutrição celular. Então, eu convido você a, se você tem esse problema repetidas vezes, a entrar em contato direto comigo, talvez eu possa te ajudar, reformulando a alimentação e indicando suplementação que você possa tratar dessa parte neuropsiquiátrica da sua criança, tá? Entenda que se a coisa se repete muitas vezes e você já olhou para esse aspecto da criança, o aspecto social, se você já olhou se a criança está recebendo atenção adequada, porque às vezes você pode falar assim: não, Clara, eu não sou separada, eu e o meu marido nós vivemos bem, nós temos uma vida estruturada e o meu filho é assim, mas a criança dominante, muitas vezes, ela tem essa necessidade de dominação por alguma coisa que aconteceu na barriga da mãe. Então, não é uma questão só da estrutura familiar, né? Não é só uma questão da estrutura familiar. A estrutura familiar é muito importante, sabe? Muitas vezes aquela mãe que não concorda com o tipo de educação do pai, o pai que não concorda com o tipo de educação da mãe. Esse tipo de contradição na família faz com que a criança se sinta desprotegida. Afinal de contas, quem é o certo? Quem é o mais forte na minha família? E quem é que vai me proteger? São os questionamentos. Entenda que toda criança agressora, ela está cheia de medo. Nós somos animais e os animais agem diferente. Alguns correm, alguns atacam. Os animais que têm medo, que atacam, também têm medo, tá? É medo. Então entenda que a sua criança tem medo. E você precisa proteger a sua criança. Agora, proteger não é ele bateu no coleguinha. Vem cá, filhinho. Filhinho, não faz isso, mamãe te ama. Não é essa proteção que o seu filho quer. Não é. Me desculpa a franqueza, mas não é. Por quê? Porque ele quer uma pessoa que seja forte. E a ideia dele de forte é de alguém dominante. Aí você diz, mas se eu for dominante que nem ele, eu não vou estar sendo igual? Sim, mas é isso que ele quer. Ele quer alguém que domine ele. E é por isso que ele precisa desafiar todo mundo, os professores, os colegas, todo mundo, porque ele quer desafiar, porque ele quer encontrar alguém que seja mais dominante do que ele. E infelizmente você vai ter que dominar até ele se sentir seguro e protegido. Isso você vai ter que fazer. E normalmente as crianças que têm esse comportamento dominante, eu fui uma criança dominante, eu sei isso. Ou a mãe, os pais são negligentes. O que é negligente? Não é, gente, negligência não é que não dá comida. Tem isso também, mas não é isso. A negligência pode ser simplesmente o pai e a mãe que não vê o filho.
Ah, obrigada, Ledinha. Ledinha disse, Clara, você é ótima, as suas colocações são perfeitas. Obrigada, Ledinha, você é maravilhosa e gentil. Gente, negligência não passa necessariamente pelo fato de você não dar comida, não dar banho. Não é isso. A negligência pode ser apenas que você está ali no telefone e não está olhando para a criança. A negligência pode ser simplesmente que você está sempre com dor de cabeça, sempre cansada, deprimida e você não tem energia para essa criança. Você não consegue brincar, não consegue olhar. Então entramos naquele primeiro item da pesquisa, que é falta de atenção. Pode ser apenas que você está com um namorado novo e você está tão envolvida no relacionamento com um namorado novo ou com uma namorada nova e que você não consegue olhar para o seu filho. Ele está lá no computador e você acha que está tudo bem, né? Está lá no quarto dele, no computador, está tudo bem. Não está, não. A sua criança está pedindo. Se a criança está sendo agressiva, ele está pedindo para ser olhado. E você precisa olhar para ele, tá? Você precisa olhar para ele. Agora você pode dizer, Clara, eu já fiz tudo. Eu dou atenção, eu brinco, eu levo ele para os esportes, eu já fiz tudo e não resolve. Bom, aí ele pode já ter desenvolvido uma psicopatia. Ai, você está chamando meu filho de psicopata? Não, gente. É uma patologia psicológica. Isso é psicopatia, tá? Patologia psicológica, uma doença psicológica. De ansiedade, de estresse, de bipolaridade, qualquer coisa desse nível. E ele precisa extravasar. Por quê? Bater no coleguinha, né? Ou fazer bullying com um coleguinha dá prazer. Entenda isso. A criança que busca, que bate, que xinga, ela tem prazer em fazer isso. Ai, que horror, meu filho tem prazer em maltratar o outro. É prazer mesmo, senão ele não faria. E quem dá o prazer a ele? Os coleguinhas. Então você fica atenta, tá? E aí você tem que fazer com que ele tenha os neurônios de prazer, mais dopamina, ocitocina, noradrenalina, serotonina. E como é que a gente faz isso, sabe? Eu dou dicas muito legais, tá? Você pode desenvolver isso mudando a alimentação e você pode desenvolver isso fazendo um controle da microbiota, uma limpeza, um detox intestinal. E você pode fazer isso simplesmente nutrindo o seu filho de modo celular. Então, a minha dica para você hoje é, se você está passando por essa situação, observe todos esses detalhes que eu falei aqui. Assista essa live de novo e veja se o seu filho não está dentro desse padrão de uma criança que está chamando atenção, de uma criança que tem problemas em casa, tá? O problema não é, ai, mas o meu marido é muito gentil também, aqui em casa ninguém bate ninguém, não é exemplo. Não tô falando de exemplo, não é exemplo. Às vezes a criança fica agressiva só porque ela tá preocupada com a mãe que tá deprimida, com o pai que tá sempre estressado, preocupado por causa do trabalho, entendeu? É uma criança que não é olhada para as necessidades dela. E ela fica ali pensando nas necessidades da família dela. Então, a gente precisa olhar para essa criança, tá? Precisa olhar para essa criança. Você, educador, precisa olhar para a criança. Precisa ter uma atitude mais positiva em relação a essa criança. Como é a atitude positiva? Não é não repreender, é repreender sim, severamente, porque se essa criança continuar com esse hábito, ela vai ser pode ser um problema para a sociedade. Então você tem a obrigação de corrigir, ponto. Mas não é só corrigir, porque daí a criança se vicia a esse tipo de coisa. Você tem que também valorizar essa criança. Então, digamos, a criança ela é agressiva, mas ela lê muito bem, ela fala muito bem. Chama essa criança sempre para ir lá na frente, falar, ler, palestrar.
Ela vai gostar de se mostrar, ela quer popularidade. Chama ela, sabe? Geralmente, se ela é boa num esporte, chama ela para praticar mais esporte. Enfim, dê atenção à criança que está tendo esse problema. Mas se você conhece, você educador, conhece crianças que estão... Juliana, boa tarde, tenho um filho Todd diagnosticado há 6 anos e tratado. Que bom, Ju, se você não já passou por tudo isso, não está passando, maravilha. Mais uma prova de que tem uma maneira de contornar, né? Mas se você não tem, se você está desesperada, porque seu filho já foi expulso de uma escola, de 2 escolas, de 3 escolas, e você não sabe o que fazer, posso te ajudar, tá? Você vai ter que mudar algumas coisas, mas eu posso te ajudar. Vamos cuidar da atenção dessa criança, vamos cuidar da alimentação dessa criança e, principalmente, tem tônicos cerebrais que vão tratar a ansiedade, a depressão, qualquer um desses sintomas psicopatológicos, tá? Então pode me chamar no privado. Eu vou deixar um link aqui dos nossos grupos. Você pode, se você ainda não pertence aos nossos grupos, você pode pertencer, é gratuito o nosso trabalho. E se você já está no nosso grupo, você pode simplesmente me chamar e dizer, Clara, o que mais eu posso fazer? Eu já fiz a desparasitação, já fiz a troca da alimentação, o que mais eu posso fazer? Eu vou ter o maior prazer de te ajudar. O que a gente não pode mais é permitir o bullying. As crianças que sofrem bullying são crianças que também se acostumam com o padrão de serem abusadas. Então, os agressores, eles desenvolvem um padrão, vão ser sempre agressores. E os que sofrem bullying também desenvolvem um padrão, vão ser sempre abusados. E a gente não quer nenhuma coisa nem outra para nossas crianças. Nós queremos ser humanos saudáveis, empáticos, né? Socialmente habilitados, incompetentes e inteligentes. Já ouviu falar de inteligência social? É isso que você precisa ensinar para o teu filho, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem comigo. Se você já conhece o tônico Kenya para problemas neurológicos, tem um outro tônico muito específico para a questão da ansiedade, da depressão, me chama, a gente vai tentar ajudar a sua criança. O que não pode mais é ficar como está, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente pode continuar essa conversa aí, batendo um papo, e que você tenha sucesso, tá bom? Olhando bem de pertinho para sua criança, tá? Nós vamos ficando por aqui hoje, nosso tempo acabou, e espero ter um encontro com vocês de novo no domingo que vem, tá bom? Obrigada e saúde!